inclusive porque não há também nenhuma sinalização dele de que ele está fazendo algum serviço para a Prefeitura de Maceió. No entanto, essa via foi interditada, né? Esse pedaço da ciclovia, esse não é o único pedaço que se encontra com algum problema estrutural, mas é um buraco tão profundo, Elias, que por baixo de toda essa parte da ciclovia não tem nada segurando. O ouvinte, inclusive, mandou a denúncia dizendo assim, está só a capa da ciclovia, ou seja, passa uma bicicleta e a qualquer momento ela pode ceder. Esse buraco está vindo em direção à avenida, que já está por baixo da calçada, e as pessoas estão evitando, inclusive, andar a pé aqui também por conta desse medo. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo aqui nesse trecho da Avenida o Brigadeiro Eduardo Gomes de Brito, e a ciclovia é o que é algo muito importante para esse tráfego de bikes também, né, de bicicletas, está aqui agora também interditada, inclusive com os poucos ciclistas que ainda se aventuram a passar por aqui, tendo que ir para a calçada, para cima dos pedestres, para poder desviar desse trecho. Lembrando que ele não é o único e é justamente uma saída de esgoto para o mar, né, da galeria fluvial para o mar. Então, por isso, a atenção é redobrada e o cuidado também, né, porque os moradores aqui, a gente está em frente ao prédio, também temem que essa ciclovia ceda e aí tem um desgaste, porque pode vir sim para a avenida e causar um problema ainda maior. Não seria a primeira vez, inclusive, que crateras se abrem aqui na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes de Brito, aqui na Cruz das Almas. Um problema crônico, viu, Elias, que a gente continua aqui a observar, mas de fato é um buraco muito profundo e a situação aqui é preocupante, mas a gente vai aguardar para ver os próximos dias que a Prefeitura realmente vai cumprir o trabalho aqui de recuperação dessa parte da ciclovia na Cruz das Almas. Elias, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Camila. Obrigado pelas informações. Olha, a gente vai conversar um pouco agora sobre essa situação, porque passam as mulheres em todo o Brasil. Não é incomum, e aliás, esse final de semana tivemos pelo menos 5 casos envolvendo violência doméstica contra mulheres registrados aqui na Grande Maceió, na região metropolitana da cidade. Suspeitos foram presos, alguns estão passando nesse momento por audiência de custódia na manhã de hoje ou à tarde. O que falar, doutor? Ou seja, já estava tudo certo para o acontecimento. Ou seja, para chegar nesse ponto, nós já tivemos uma série de outros elementos. Onde é que o Estado, com E maiúsculo, ele ainda não conseguiu entender e, por isso, ainda não consegue atuar com tanta eficiência? Esses casos, Elias, infelizmente, eles acontecem geralmente dentro das próprias casas, né? No relacionamento marital, numa união estável, no relacionamento de namoro. Então, perceba, geralmente ele acontece sempre dentro de casa, de forma que a descoberta é sempre mais complicada. E sem contar que há casos em que a própria vítima, né, ela se sente aterrorizada, né? Tem temor de levar esse fato ao conhecimento das autoridades, e aí com isso aumentar a própria represália que é feita a isso, levando como foi esse caso, infelizmente a morte. Então, eu entendo aí a grande dificuldade. Do ponto de vista probatório, esse vídeo que ela gravou é muito importante, porque aquilo que ela falou que poderia acontecer, efetivamente aconteceu, né? Então, é um caso que, inicialmente, né, digo porque a investigação tem que se aprofundar um pouco, né, de que há, em tese, a prática, sim, um crime de feminicídio, né? E a condição dela, as brigas que eles tinham antecipadamente, injustificadas, né, do ponto de vista como ela mesmo explicou, levou aí, aliás, a sua própria mortificação, né? Então, é um caso, sim, que é de feminicídio, né? Não seria um caso, só uma observação importante, do caso de feminicídio, né? Tem feminicídio e femicídio. O feminicídio acontece quando alguém mata uma mulher por coincidência, mas tal condição não foi colocada na motivação do agente. Neste caso, o exemplo, é um caso escancarado, sim, aparentemente, é isso que eu percebo agora, né, de feminicídio. E lembrando, Elias, que a lei também diz que essas razões de condição de sexo acontecem quando? Quando envolve violência doméstica e familiar. Então, se o fato acontece em situação de violência doméstica e familiar, essas situações estão presentes na Lei Maria da Penha, também se concretiza como a hipótese de feminicídio, o que justifica, Elias, a grande reprimenda penal. Então, uma pena que pode começar com 12, e acabar com até 30 anos de idade. Elias, eu não sei
Eu não vi aí a idade da vítima, né? Por que eu digo na idade da vítima? Porque as situações com que a idade da vítima... São 26 anos. Pode fazer com que a pena fique ainda maior. Qual a idade dela? 26. 26 anos, né? Se a vítima, por exemplo, ela estivesse durante a gestação, a pena dela seria aumentada ainda em 1/3, em 30%. Além disso, se a vítima tivesse tido parto nos últimos 3 meses, a pena também seria aumentada, né? Eu acho que não são situações que estão presentes no caso concreto. Assim como também, se a vítima tivesse menos de 14 anos, maior de 60 anos, ou tivesse algum tipo de deficiência, né? No rol do estatuto da pessoa com deficiência. Enfim, Elisa, é um fato triste, né? Que nos leva aí a várias reflexões, especialmente no nível de violência insuportável em que vivemos hoje. Olha, coincidência ou simbolismo, o fato, doutor Leonardo, é que ela foi assassinada com 5 tiros na manhã de ontem, na calçada do Fórum da cidade, doutor. Simbolicamente, né, é algo muito estarrecedor. Normalmente um fórum é um local que é vigiado, né? Claro que ele aconteceu durante um feriado, né, no dia de domingo. Mas é um lugar vigiado, e mesmo assim houve a morte em praça pública, em local público, na frente de todas as pessoas. Isso mostra um nível de violência, né? Especialmente o qual as mulheres estão vivenciando. Isso ali justifica, né, essas medidas que são tomadas, especialmente para ampliar a pena, né, oferecendo maior proteção aos crimes praticados contra as mulheres, especialmente em crimes de feminicídio, né? Teve uma estatística que eu vi pelo próprio site do Instituto aqui no Brasil, que é o Instituto Nacional, que diz que mesmo com as medidas, o nível de crimes revelados de feminicídio, lesão corporal, violência contra a mulher tem aumentado, infelizmente. Isso mostra que as campanhas em defesa da mulher, elas devem ser aumentadas, e qualquer medida para proteger a mulher deve sim ser elogiada para que fortaleça, né, esse sistema de proteção às mulheres. Bem, a polícia está buscando, né? Ele fugiu, há uma ideia de que ele fugiu num jipe, o Leandro, que é o acusado desse crime, mas a polícia está em busca dele. Eu queria aproveitar esse momento, doutor Leonardo, para que o senhor pudesse orientar as mulheres que estão agora nos ouvindo o que fazer, já no primeiro indício, já na primeira agressão, já no primeiro elemento, o primeiro fato que a gente sabe que não pode acontecer novamente. Quais são os caminhos que as mulheres têm? Primeira coisa, Elias, é claro, eu acho que procurar até um profissional do direito, né? Ela vai relatar o fato da profissional do direito que vai saber indicá-la, né, encaminhá-la ao setor específico, né? Acho que isso é importante. O segundo passo, após procurar esse profissional, é você procurar a polícia judiciária, a polícia civil, e também o Ministério Público, né? E até em alguns casos a polícia militar, quando há situação de flagrância. Levando o conhecimento desse fato aos órgãos do Estado, para que se inicie a investigação. Lembrando que a mulher em situação de violência doméstica, né, o feminicídio é um caso limite, né, de violência doméstica, é possível então se pedir medidas protetivas de urgência. Essas medidas protetivas de urgência são determinadas pelo juiz rapidamente, né, geralmente o prazo é muito curto para a medida ser deferida, o que envolve, por exemplo, afastamento, um exemplo, né, afastamento do autor do lar, tá? Fica em casa sozinho. O distanciamento mínimo que é feito entre o autor, né, e a mulher que é vítima de violência doméstica, né, a aplicação de multa em caso de aproximação, em caso de violação das medidas, há também um crime, né? Se você viola a medida protetiva de urgência, isso também é um crime tipificado pela própria Lei Maria da Penha. Então, perceba que é interessante que a pessoa procure um profissional do direito. Essa pessoa vai saber os caminhos que vai ser percorridos, procurando a polícia, provocando o judiciário, conversando também com o membro do Ministério Público para que a proteção aconteça. O que não pode silenciar contra este fato, porque a experiência mostra que quando ele começa de uma forma, ele vai evoluindo, levando infelizmente a casos como esse, que provocou a própria morte da vítima.
Muito bem, doutor Leonardo de Moraes, eu quero antes de mais nada agradecer a sua gentileza de nos atender, de tocar num assunto que é extremamente delicado, mas necessário, de modo que as mulheres possam denunciar, que as autoridades sejam diligentes. Isso é algo emergencial, a gente tem que fazer agora, tem que dar uma conversada com essa moçada toda e entender, inclusive psicologicamente, qual é o caminho que pode ser tomado com essas pessoas. A gente não tem prisão perpétua, vão voltar para a sociedade e pode reiterar essa conduta no futuro. É preciso que a gente compreenda um pouco melhor toda essa situação e passe a ter um comportamento mais, digamos aí, mais reto nessa situação. Doutor, muito obrigado mesmo, uma excelente semana. Eu que agradeço, Elias, bom dia a todos os ouvintes. Doutor Leonardo de Moraes, advogado criminalista, experiente advogado nessas ações e que tenta aqui colaborar com você que é mulher, para que você denuncie. Hoje nós temos uma série de instrumentos importantes para que a gente possa, quem sabe, ter um destino diferente do que teve essa menina lá, uma menina, 26 anos, em São José da Tapera. Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos.